Então, como está espelhado aqui na tela, a aula de hoje a gente vai trabalhar com análise gráfica e basicamente a aula de hoje é um exercício comentado. Então, basicamente o que vocês precisam ter conhecimento para a resolução desse problema de pesquisa operacional, mais precisamente de interpretação gráfica em programação linear, além, é claro, dos conceitos básicos de matemática que todo mundo conhece, jogo de sinais. Nós também teremos que trabalhar com inequações, equações de primeiro grau, sistemas e plano cartesiano. Então, todas essas 4 áreas da matemática serão bastante abordadas aqui no nosso problema que a gente vai trabalhar. Seria bom que quem ainda tem dificuldade nessas áreas dê uma revisada aí por fora, porque isso não é tema da aula. Creio que vocês já viram isso bastante com os professores de matemática nos semestres passados. E caso alguém ainda tenha dificuldade com o problema, é só voltar nessas questões de inequações, equações de primeiro grau, sistemas e plano cartesiano. Para começar, então, o nosso problema, o nosso exercício comentado, nós vamos apresentar o problema. Na verdade, esse problema de hoje, ele não tem uma questão específica tratando dele. A gente vai praticamente falar das operações matemáticas que envolvem um problema. Como eu disse, a gente vai tratar esse assunto de forma gradual. O exercício que eu vou passar sobre esse tema vai ser de forma gradual e bem simples para que vocês cheguem até o final com os conhecimentos bem estabelecidos. Então, a gente já falou bastante da nossa função objetivo. O nosso primeiro item a ser trabalhado nessa disciplina é a função objetivo. E temos as nossas restrições. Já falei bastante para vocês nas outras aulas do que se trata essas restrições dentro de um problema de pesquisa operacional. Então, as nossas restrições estão dispostas aqui para nós. São inequações, então toda vez que vocês verem uma equação, que isso aqui parece uma equação, mas com esse sinal de menor ou igual, é uma inequação. Porque esse valor aqui pode ser tanto menor que 9 ou igual a 9, para ele ser verdadeiro. Então, esse valor da esquerda de vocês aqui, o valor da esquerda, para ser verdadeiro, ele precisa ser menor ou igual a 9. Nos demais acontece a mesma coisa. Uma inequação, onde os valores da esquerda precisam ser menor ou igual a 4. Aqui é a mesma coisa, menor ou igual a 6, e temos as nossas restrições de não negatividade. Restrições de não negatividade quer dizer que em determinado problema não existe solução negativa. A restrição de não negatividade diz que a gente tem que trabalhar de 0 para o lado positivo. Então é 0, 1, 2 em diante. Essa é a nossa função objetivo, função max de z. Essa função max de z quer dizer que a gente quer encontrar o valor máximo dentro de um problema de pesquisa operacional. E as nossas restrições estão listadas abaixo. Então, mãos à obra. Suponhamos, então, que de forma aleatória, para essa explicação ficar um pouco mais tática ou até mais palpável para vocês, suponhamos que seja uma empresa buscando o lucro máximo do seu estabelecimento. É uma coisa bem hipotética, bem longe, mas porque essa aula de hoje é mais voltada para a gente aprender a fazer os cálculos, mas mais lá para frente a gente começa a trabalhar de fato com problemas. O primeiro passo, então, para a gente ver o lucro máximo ou o valor máximo em pesquisa operacional é identificar as restrições, que possuem formato de inequações. Então, isso já foi falado. No nosso problema de pesquisa operacional, as restrições possuem formato de inequações. Então, como eu já apresentei para vocês, x1 mais 3x2 menor ou igual a 9 é a nossa primeira restrição. Menos x1 mais 2x2 menor ou igual a 4 é a nossa segunda restrição. E assim sucessivamente até a nossa restrição de não negatividade.
Então, logo após identificadas as nossas restrições, que já estão listadas aqui para vocês, nós precisamos transformar essas inequações em equações, exceto a negatividade. Então, por enquanto, a gente esquece a restrição de não negatividade e trabalha apenas com essas três, transformando elas em equações. Então, para transformar as restrições em equações, é muito simples. Vamos substituir o sinal de menor ou igual pelo sinal de igualdade. Prestem bastante atenção. Transformar uma inequação dentro desse exercício é passar o sinal de menor ou igual para um sinal de igualdade. Faremos isso então com nossas três restrições. Lembrando que o professor disse que vamos excluir por enquanto a restrição de não negatividade. Então, logo após identificadas as nossas restrições e transformando-as em equações, a gente precisa criar os pontos para as retas. Então, para quem ainda não está familiarizado com o plano cartesiano, é aquela disciplina em qual a gente trabalha com coordenadas. Nós fazemos um gráfico com dois eixos, os eixos das ordenadas e das abscissas, eixo X e eixo Y, e traçamos coordenadas para identificar pontos, né? Para quem não sabe, o plano cartesiano é bastante usado na tecnologia de GPS, na tecnologia do Google, né? De mapas, e também aqui na pesquisa operacional. Então, para quem tiver com um pouco de dificuldade nessa questão do plano cartesiano, é bom que vocês voltem e revisem um pouco. Mas acredito também que com a minha explicação vocês vão chegar em resultados positivos. Então, após extraídas as equações que a gente acabou de fazer, é preciso criar retas para o plano cartesiano. Então, cada restrição daquela que a gente tem no problema é uma reta dentro do plano cartesiano. Para criarmos as retas, que passarão pelo eixo X e pelo eixo Y, é preciso substituir um dos termos por zero e resolver a equação como no exemplo. Substituir um dos termos por zero e resolver a equação como no exemplo. Então, vamos à primeira restrição, que a gente transformou em equação. Temos a restrição de x1 mais 3x2 igual a 9. Como que nós vamos transformar isso em uma reta? Então, precisamos traçar dois pontos, é claro. Para que aconteça uma reta em um plano cartesiano, precisamos de dois pontos. Um ponto partindo do eixo X e outro ponto de encontro no eixo Y, para que essa reta se trace no plano cartesiano. Então, o ponto A, a gente vai substituir um dos termos por zero e igualar a 9. Para traçarmos o ponto A, que vai dar no eixo X, a gente geralmente, ou melhor dizendo, a gente sempre substitui o segundo termo por zero. Então, aqui onde é 3x2, nós vamos substituir por zero. Depois de substituído, nós fazemos a conta. x1 mais 0 igual a 9. x1 mais 0, x1. Então, o nosso x1 é 9. Temos o nosso primeiro ponto. x1 é 9, partindo do eixo X. O nosso segundo ponto, que é o ponto B, que vai ser encontrado no eixo Y do nosso plano cartesiano. E vamos utilizar a mesma restrição, só porque substituindo o primeiro termo por zero. Vai ficar da seguinte maneira: 0 mais 3x igual a 9. 0 mais 3x é igual a 3x igual a 9. 3x2 igual a 9. E já fazendo aqui mais simplificado, está multiplicando no primeiro termo, passa para o segundo termo dividindo. Então vai ficar x2 é igual a 9 dividido por 3, que dá 3. Então já temos aqui o nosso segundo ponto, que estará na reta y. x2 igual a 3. Então já temos os nossos dois pontos.
x1 igual a 9 e x2 igual a 3. Agora vamos encontrar os pontos da reta 2, reta de número 2. Então a nossa segunda restrição, que eu já mostrei para vocês desde o começo da aula, é menos x1 mais 2x2 igual a 4. Vamos extrair então o ponto A, que parte da reta x, do eixo x, substituindo o segundo termo por 0, temos a seguinte equação: menos x1 mais 0 igual a 4. Menos x1 mais 0 é menos x1 igual a 4. E menos x1 a gente vai então multiplicar por menos 1, porque aqui não pode ficar negativo, o termo negativo sempre é o da direita. Multiplicando aqui por menos 1, teremos x1 igual a menos 4. Então, o nosso segundo ponto, nossa segunda reta, o primeiro ponto que parte de x é menos 4. Até então, tranquilo, né? E o ponto B, substituindo o primeiro termo, temos 0 mais x2. Primeiro termo aqui é menos x1. Teremos 0 mais x2, 2x2 igual a 4. 2x2 igual a 4. Sabemos que aqui está multiplicando, passa para o segundo termo dividindo. Vai ficar x2 é igual a 4 por 2. X2 é igual a 2. Então, temos mais 2 pontos para a nossa segunda reta. E vamos agora criar os pontos para a nossa reta 3. Lembrando que nós temos 3 retas dentro de um plano cartesiano. Daqui a pouco vocês vão entender como que essas retas vão ser traçadas. É bem tranquilo, não se assustem. Então, da mesma forma, o ponto A partindo de x, substituiremos o segundo termo da equação da restrição por 0. Vai ficar x1 mais 0 igual a 6. x1 igual a 6. Bem tranquilo, equaçãozinha de primeiro grau. É matéria que a gente estudou com a tia Delícia. Muito fácil mesmo. Então, para o ponto B, partindo da reta y, substituímos o primeiro termo por 0. Vai ficar 0 mais x2 igual a 6. x2 também é igual a 6. Na reta de número 3. Agora, como a gente já tem quais são os pontos para cada reta que a gente vai traçar no plano cartesiano, está na hora da gente colocar isso em prática. Então, a reta 1, x1 mais 3x2 igual a 9, temos o ponto A, 9, e o ponto B, 3. Lembrem que a gente fez isso agora, substituindo por 0, e extraímos o ponto 9, que parte de x, e o ponto 3, que chega em y. Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano, esse aqui é o eixo x, nosso eixo x, e esse aqui é o nosso eixo y. Percebam que no eixo x, esse aqui é o nosso ponto 9 para essa inequação. Então, contaremos a partir do 0, aqui é o 0, contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o nosso ponto 9 para traçar a reta. Vejam que ela já está traçada, é bem tranquilo. E o nosso ponto B, 3, no eixo Y. Partindo do 0, temos 1, 2, 3. Esse é o nosso ponto 3. Vejam como ficou, né? Aqui já está feita a nossa reta no plano cartesiano da restrição número 1, que é a nossa primeira restrição, que chamamos de reta 1. Da mesma forma, vai ser feito na reta de número 2. Temos a restrição número 2, onde nós extraímos o ponto menos 4, que começa no eixo x, e o ponto B, y, 2. De forma gráfica, como que isso vai ficar? Percebam que o ponto A é um número negativo. E aqui no nosso plano cartesiano, os números negativos ficam aqui para a esquerda. Então, entendam comigo que aqui é o eixo 0. Aqui é a origem, tá? Aqui no centro.
é o eixo 0, a origem. Então, subiu é positivo, desceu é negativo, para a esquerda também é negativo e para a direita é positivo. Então, no nosso plano cartesiano aqui é a origem 0, para cima positivo, para a esquerda negativo, para baixo negativo e para a direita positivo. Então, no nosso eixo X, o ponto A é menos 4. Então, a gente conta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A nossa reta já está passada, mas eu estou explicando para vocês como marcar esses pontos. E no eixo Y, o nosso ponto é 2. Então, temos 1, 2. Percebam como é disposta a nossa reta aqui no eixo Y e X, para a reta número 2. Vou apagar aqui só para vocês perceberem, para ficar bem fácil o entendimento. Então, já temos a nossa reta número 1 e agora a nossa reta número 2, dentro do nosso plano cartesiano. E agora, a nossa reta número 3, partindo dessa terceira restrição, extraímos dela então o ponto A e o ponto B. Os dois foram 6, ponto A 6, ponto B 6. No nosso plano cartesiano, então, partindo da origem, o nosso X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui ficou 5, mas é 6, tá? Aqui é o número, aqui no sexto ponto. E aqui para cima, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria aqui em cima, mas ficou aqui embaixo. Tranquilo, foi um errinho do professor aqui. Mas imaginem comigo que está no ponto 6. Não tem erro, tá? Balela isso aqui, muito fácil. E traçamos a reta do ponto 6 para o ponto 6. Então, depois que nós identificamos as restrições e dispomos ela aqui no plano cartesiano, temos essas retas. Não se preocupem que daqui a pouco isso vai começar a fazer mais sentido. Então, mais uma vez, as retas ficam assim dispostas. A gente tem a reta 1, a reta 2 e a reta 3. Meus amigos do chat estão conseguindo acompanhar a aula? Está tranquilo até o momento? Beleza, então, eu vou prosseguir com o assunto, que a gente tem muito ainda o que desvendar aqui e temos atividade para fazer. Depois eu vou explicar melhor sobre a atividade. Então, após traçadas as retas das restrições, elas vão ficar dispostas dessa maneira. Agora, nós precisamos encontrar a região viável no gráfico. Todos nós sabemos que estamos trabalhando com restrições de produção, restrições de vendas, lucro máximo. Já trabalhei bastante isso aqui com vocês, de que dinâmica que é essa que a pesquisa operacional trabalha. Então, para a gente achar, por exemplo, um lucro máximo, primeiro a gente tem que achar a região viável. Então, dentro de que região qualquer venda é positiva, mesmo que não seja o lucro máximo, da onde começa o lucro, por exemplo, de lucro mínimo a lucro máximo, todos nós sabemos que existe uma região. Então, que região é essa? A gente vai agora encontrar ela dentro do nosso plano cartesiano. Então, primeiramente, temos que definir o espaço de soluções viáveis dentro do plano. Para isso, teremos que retomar as inequações. Vejam aqui, então, que a gente precisa retomar nossas inequações, que é a primeira forma que as nossas restrições aparecem. As restrições aparecem primeiramente como inequações. Então, quais são elas? Retomando aqui de forma bem prática. x1 mais 3x2 menor ou igual a 0, menor ou igual a 4, menor ou igual a 6. Até aqui tranquilo.
O próximo passo é selecionar um ponto qualquer no plano e testar com as inequações. Se o resultado for verdadeiro, a solução está no espaço de soluções em que o ponto se encontra. Então percebam comigo. Primeiramente a gente tem que fazer testes. Então, geralmente a gente já tem mais ou menos noção do que acontece. Principalmente quando nós temos um problema que já diz algo para nós. Então percebam comigo, se já está falando que no problema tem restrição de não negatividade, então sabemos que a região viável não está no lado esquerdo do plano. Então qualquer ponto negativo não é viável para a gente. A gente vai trabalhar apenas com o primeiro quadrante do plano cartesiano. O primeiro quadrante está aqui, na parte superior do lado direito. Por quê? Porque o plano cartesiano ele gira em sentido anti-horário, sendo esse aqui o primeiro quadrante, esse daqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então sabemos que todos esses aqui, segundo, terceiro e quarto, são regiões negativas. E só temos regiões positivas no primeiro quadrante. Então, automaticamente, a gente já elimina segundo, terceiro e quarto aqui no nosso problema. Então, temos que achar um ponto aleatório aqui no primeiro quadrante, que sabemos que são informações positivas, para começar a encontrar a nossa região viável. Para iniciarmos o teste, escolheremos o ponto 1 e 1. E chamaremos de R, de ponto R, de resolução. Ponto 1 e 1. Então, por exemplo, a gente pega a nossa reta número 1 e substituir os termos x1 e x2 pelo ponto 1 e 1. Né? Sabemos que no ponto cartesiano, no plano cartesiano, voltando, retomando ele aqui, temos então só o primeiro quadrante, temos aqui o ponto 1 no eixo y e o ponto 1 no eixo x. Então quando a gente liga ele aqui, que a gente faz as coordenadas, sabemos que o ponto 1 está aqui. Esse é o ponto 1, que a gente vai chamar, né, ponto 1 de R. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, depois de definido qual o ponto que a gente vai testar para encontrar essa região viável, é substituir nas inequações esses termos x1 e x2 por 1. Substituiremos ele pelo valor 1, que é do ponto que a gente está supondo que é a região viável. E como que a gente vai saber se isso realmente é viável ou não? Pela resposta aqui. Se a resposta for verdadeiro, então temos que essa região do ponto 1.1 ela é viável. E se for falso, pelo contrário, a informação não for menor ou igual a 9, então aqui não é viável. Então temos 1 mais 3 vezes 1 é menor ou igual a 9. Então, sabemos que 1 mais 3 vezes 1, que é 3, é 4. 4 é menor ou igual a 9? Sim, né? Isso aqui é verdadeiro. Então, a nossa região viável realmente está aqui no primeiro quadrante. Isso aqui é apenas um teste. E o nosso lucro 1 é um lucro viável. Entendeu? Vendeu 1, vendeu. É melhor que negativo. Então, temos aqui, né, a expressão viável. Deixa eu só apagar aqui, porque a canetinha fez uma baguncinha aqui e vai estragar a cabecinha de vocês. Então aqui eu já expressei para vocês que a região 1.1 é viável. Então eu já pintei aqui de azul para vocês entenderem que como a reta 1, né, que já está passada aqui para baixo, já está restringindo toda essa parte aqui de cima, porque dentro do plano cartesiano, quando traçamos uma reta, e descobrimos que a região, que o ponto 1, por exemplo, é uma região viável, a reta de restrição, ela já vem nos dizer que tudo que está daqui para cima já não é mais viável.
Então percebam comigo, já temos falta de insumos, falta de mão de obra, que a gente já trabalhou bastante isso em sala de aula, falta de recursos, falta de matéria-prima, não conseguimos seguir. Então não é uma venda infinita porque temos recursos limitados. Então a reta número 1 já diz para nós, beleza, daqui da origem, que é 0, até na nossa reta número 1, tudo isso aqui é viável pela reta número 1. Então agora nós vamos encontrar a região viável partindo da reta número 2. Mais uma vez fazendo o quê? Substituindo os termos x1 e x2 por 1. Então sabemos que menos x1 vai ser menos x2, mais 2 vezes 1, que é 2, menor ou igual a 4. 1 é menor ou igual a 4? Sim. Então, para a reta número 2, qual que é a região viável? Para a reta número 2, então a região viável é daqui para baixo. Percebam aqui comigo, eu já deixei até pintadinho para vocês aqui. A nossa reta número 2 está dizendo que dela para baixo, né, em direção ao eixo 1, tudo isso aqui é viável. Daqui para cima já não é mais viável por causa que ela é uma restrição. Agora vamos identificar a região viável da reta número 3. Deixa eu só atender o pessoal que está entrando aqui. Então, substituindo os pontos, as incógnitas por 1, vamos ver se dá verdadeiro. É claro que dá, né? 1 mais 1 é 2. Beleza. 2 é menor ou igual a 6? Sim, então é verdadeiro. Então, vamos determinar a região viável da reta de número 3. Percebam aqui comigo que já está dizendo que a região viável da reta de número 3 é daqui para baixo e daqui para cima também nada mais é viável. Só porque percebam comigo um negócio. Todas as retas são retas de restrições. Então pensem comigo, a reta de número 1 já restringiu, por exemplo, essa parte aqui da reta número 2 e número 3. Então essa regiãozinha aqui que está pintada de azul, porque teoricamente seria a região viável dessas retas, não é mais viável, porque a reta número 1, em comparação ao eixo 0, onde está o nosso ponto R, já restringiu. Então essa parte aqui não é viável, porque temos uma restrição para ela. Então a reta número 1 restringiu essa parte. Da mesma forma, a reta número 3, quando passa pela reta número 1, a reta número 3, quando passa pela reta número 1, já torna inviável toda essa parte. Então, aqui já não é mais viável para nós. E é claro que temos a nossa restrição de não negatividade, que inviabiliza todo esse lado esquerdo negativo, o nosso lado esquerdo inferior negativo e o direito inferior. Lembra-se que a gente só trabalha com o primeiro quadrante. Então toda essa região aqui é inviável. Então a região viável, considerando o encontro das retas e com a restrição da negatividade, vai ficar dessa forma. Então a nossa região viável é apenas esse pedacinho aqui que está pintado de azul. Chat, meu querido chat, como é que tá aí, gente do céu? Estão entendendo? Beleza, então. Vou seguir com a matéria aqui. Lembrando que precisa estar entendendo, porque teremos exercícios sobre isso, tá? Mas tranquilo, acredito que vocês revisando o vídeo e vendo o passo a passo é como seguir um tutorial, vai dar tudo certo. Então, beleza, nós definimos aqui no plano cartesiano qual que é a nossa região viável. O que isso significa? Que tudo que está aqui dentro é lucro. Entendeu? Não é o lucro máximo, mas é lucro.
Só porque o professor já falou bastante que o viável em pesquisa operacional não é admissível. Aqui é apenas o que? O ótimo, tá? A gente já até respondeu isso em provas anteriores. Então a gente só quer a solução ótima. Então, da agora para frente, a gente precisa encontrar dentro dessa região viável aonde está o nosso ponto ótimo. Porque se vocês lembram do plano cartesiano, ele é basicamente formado de coordenadas. Então, qualquer ponto que estiver aqui é ligado por uma coordenada do eixo Y e uma coordenada do eixo X. Então, em que ponto dessa nossa região viável está nosso lucro máximo, né? A nossa solução ótima? É agora que a gente vai começar a descobrir isso. Então, para encontrar o valor máximo, precisamos retomar a nossa função objetivo. Sim, a nossa função max. Max dizer 2x1 mais 3x2, a nossa função objetivo. Precisamos voltar nela para a gente agora identificar qual que é o nosso valor máximo. Então, o próximo passo é transformar em uma equação, tá? Transformar essa equação igualando a qualquer valor para o lucro. Lembra que a primeira coisa que a gente faz é testes, né? Testar. A gente faz testes. Posteriormente, devemos testar no gráfico. Sugiro que seja um valor divisível por 2 e por 3. No caso aqui, por exemplo, a nossa função max, temos o 2 e o 3. Então, um valor menor, por exemplo, dentro da nossa região viável, que é 6, é divisível por 2 e por 3. Então, pegamos a nossa função objetivo e igualamos a qualquer valor. Esse valor, pessoal, pode ser qualquer valor, tá? Isso aqui é para a gente entender mais ou menos como que vai funcionar a progressão, né, de que ponto a que ponto começa o lucro. Eu optei pelo número 6, porque ele é divisível por 2 por 3, vai tornar a nossa conta mais fácil. Retomando aqui, né, encontrar o valor máximo, desculpem a demora, eu estava respondendo aqui no chat uma dúvida de um aluno. No chat não, no WhatsApp. Então, agora, encontrar o valor máximo a partir de onde? Da nossa função objetivo. Semelhante à forma que encontramos os pontos com as restrições, faremos também com a função objetivo. Então, nós já decidimos um valor qualquer para igualar ela e vamos substituir os termos por zero. Então, observe. 2x1 mais 3x2 igual a 6, então vamos definir o nosso ponto y. A gente vai inverter agora para vocês perceberem como que invertem. Tá? Então o ponto y é substituir o primeiro termo por zero, lembrando que a gente já igualou ela por um valor aleatório, que eu escolhi 6 por ser divisível por 2 e por 3, simplifica para nós. Então o ponto y constitui em substituir o primeiro termo por zero e realizar a conta. Então, 3x2 igual a 6 é igual a x2 igual a 6 dividido por 3. Lembrando, tá no primeiro termo multiplicando, passa para o segundo termo dividindo. Então, x2 é igual a 2. Temos o nosso ponto A, que na verdade é o nosso ponto Y. Eu inverti aqui só para poder ficar uma brincadeira legal. E o nosso ponto B, que parte do eixo X, né, das ordenadas. Lembrando que no plano cartesiano o eixo Y é o vertical, que a gente chama de abscissas, e o eixo X é o horizontal, que a gente chama de ordenadas. Então, substituindo o segundo termo por zero, temos 2x1 mais 0 igual a 6, x1 é igual a 6 dividido por 2, temos o nosso segundo ponto, que é x1, 3. E agora o que a gente faz? Bora para o nosso plano cartesiano, testar, né? É um valor aleatório, a gente só quer saber como que funciona a progressão do lucro no plano cartesiano. Então, é testar o valor no gráfico fazendo uma reta ligando os pontos encontrados nos eixos. Então, percebam aqui comigo, a gente disse que aqui na função objetivo que o lucro seria 6. A gente escolheu um lucro aleatório, né, um valor aleatório, 6.
E ele ficou disposto dessa maneira. Percebam comigo, a reta que liga os pontos 2 e 3, ponto 2 em Y, mais 6, ponto 2 e 3. O professor errou de novo, ó. Liguei a reta aqui no 4, mas é no 3. Imagine que ela esteja aqui, ó, tá no 3. Então, o nosso lucro 6 ficou com a reta mais ou menos nessa posição aqui. Então, não tem importância, tá? Nesse momento, é só para vocês perceberem que ainda temos soluções viáveis. Então, de 1 até 6, valor de lucro, tá aqui, tá dentro da nossa região viável? Tá. Então, daqui até aqui, todo esse espaço ainda pode ser explorado. Então, todos os lucros que passam aqui dentro ainda são viáveis. Sabemos então que o nosso lucro máximo ele é sim maior que 6. As retas de lucro são sempre retas paralelas na direção do lucro máximo. Então, qualquer valor acima do lucro 6, ela se movimentará para o lado direito no caminho do lucro máximo. Observe o exemplo. Então, por exemplo, que a gente trace uma reta de lucro maior. Vamos supor que essa reta de lucro aqui seja o lucro 8, tá? O lucro 8 vai passar na frente do lucro 6 e no mesmo ângulo. Percebam aqui a angulação dessa reta. Então, percebam, por exemplo, que se a gente tiver um lucro 9, ela vai passar um pouco aqui à frente. Vai ficar meio torto aqui, mas vocês vão entender. Suponhamos que o lucro seja 9, ela vai estar à frente, mas ainda temos espacinho aqui até chegar aqui no ponto limite. Passou daqui já é inviável, né? Não pode. O lucro máximo geralmente se encontra em um vértice. Veja quais são os pontos vértices no exemplo. Então, temos aqui um ponto vértice. Vértice geralmente é o encontro das retas. Então, o encontro da reta número 2 com a reta número 1 formou esse vértice. E o encontro da reta número 3 com a reta número 1 também formou esse vértice. Então, qual desses dois é o lucro máximo? Vamos tentar descobrir. A gente já descobriu em que posição é a angulação, né, da reta de lucro máximo. E agora a gente precisa descobrir em qual desses dois vértices essa reta de lucro máximo vai atingir. Então, o vértice onde se encontra o lucro máximo pode ser definido pelo ângulo da reta lucro, observando a forma como ela caminha. Veja no exemplo. Então, percebam aqui comigo que se vocês observarem a angulação da reta, esse ponto aqui já torna inviável, porque quando ela passa aqui dentro, percebam comigo, ainda há solução viável. Então, a reta de lucro máximo ela vai descer aqui até aqui embaixo. Aqui é o lucro máximo, nesse vértice, como que a gente descobriu pela angulação, pela forma como a reta de lucro caminha. Lembrando que na hora que ela passar aqui, a gente já começa a imaginar pela angulação que vai ter mais região viável para cima. Então, para definir o valor do lucro máximo, é preciso observar que o ponto vértice do lucro máximo se encontra no cruzamento da reta 1 com a reta 3. Lembra, pessoal? Cruzamento da reta 1 com a reta 3. Então, temos aqui o nosso vértice do lucro máximo. Nesse momento, devemos retomar as equações que definimos para a reta número 1 e reta número 3. Então, lembra que lá nas restrições eram inequações. A gente transformou em equações. E agora a gente vai precisar dessas equações para a gente encontrar o nosso valor máximo lá no plano cartesiano. Então, a equação da reta 1 é x1 mais 3x2 igual a 9. E a equação da reta 3 é x1 mais 3x2 igual a 6. O próximo passo, então, é fazermos um sistema. O sistema, em matemática, para quem não lembra, é a gente somar equações. Somar as equações.
Então, esse aqui assim que vai ser o nosso sistema. Para quem não lembra, a fórmula do sistema ela é dessa forma. Ela é feita com uma chave, né? Isso é uma chave. Não é um colchete, não. Colchete não é, não. É chave. Tem o parênteses e a chave e o colchete. Isso aqui é uma chave. Então, a chave a gente vai somar. Fazer um sistema. Ah, mas eu gosto desse pessoal do chat, hein? Será que eu tô conversando com as paredes? Como é que tá aí, galera? Tá entendendo? Dar aula de matemática para computador não tem muito complicado, mas vai dar certo. Acho que vocês estão entendendo, né? Quero ver apresentar seminário de conta, hein? Ai, mas vamos lá. Não, a gente tem que fazer conta, cara. Tem que fazer conta para esforçar um pouquinho a cabeça. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a gente finalizar então, para mim aplicar a atividade para vocês. Eu vou disponibilizar a aula para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, mas já que está aqui, vamos prestar atenção. Então, o primeiro passo num sistema, para quem não lembra, é multiplicar um dos termos por menos 1. Então, a gente vai multiplicar essa primeira equação por menos 1 e inverter os sinais dela. E depois somar os termos. Então, eu já fiz aqui para vocês perceberem. Então, lembrem que ela é x1 mais 3x2 igual a 9. Então, depois que a gente multiplica tudo por menos 1, ela vai ficar dessa forma. Menos x1 menos 3x2 igual a menos 9. E a gente vai somar, então, com esses termos aqui de baixo. Percebam aqui comigo. Menos x1, e aqui quando não tem sinal a gente sabe que é mais. Menos e mais, zero. Zerou. Por quê? Era um número negativo e um número positivo idêntico, então temos zero. Menos 3x2 mais x2, sabemos que quando não tem um número a gente sabe que aqui é 1. Então menos 3x2 mais 1x2 é menos 2x2. E menos 9 mais 6, menos 3. Então, resolvendo essa conta super, hiper, mega difícil, menos 2x2 igual a menos 3. Aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, é x2 igual a menos 3 dividido por menos 2. E sabemos que na regrinha de matemática, menos dividido com menos fica mais. Então, x2 é igual a 1,5 positivo, tá? Menos 3x2 dividido por menos 2 é igual a x2 igual a 1,5. Então, temos o valor de x2. Olha que legal, a gente descobriu aqui o valor de x2, que é 1,5. O próximo passo é encontrar o valor de x1. E para isso, basta utilizar qualquer das equações. Então, a gente pode usar qualquer das equações de restrições para fazer a substituição do valor já encontrado. Vejamos. Então, vamos usar essa aqui mais fácil, né? A equação de restrição x1 mais x2, que é uma daquelas retas que se encontram. Então, fazendo a substituição, fica x1 mais 1,5 igual a 6. x1 é igual a 6 menos 1,5, porque aqui está somando, passa para cá subtraindo. Regrinha de matemática tranquila. Então, temos x1 igual a 4,5. A partir daqui, conseguimos encontrar as coordenadas do ponto vértice, que representa o lucro máximo. Olha que legal! Então, o nosso lucro máximo está nas coordenadas 1 e 2, 1,5 para y e 4,5 para x. Agora, o que a gente faz? Novamente, vamos para o nosso plano cartesiano. No entanto, qual o lucro nesse ponto? A gente sabe a coordenada. Sabe que na hora que a gente voltar lá e ligar os pontos, né? Aqui está a reta. A gente ligar os pontinhos aqui, vai encontrar ele aqui, né? Mas e que valor que é esse? Então a gente vai descobrir agora. Para encontrarmos o lucro, retomaremos mais uma vez a nossa função objetivo, a qual seja max de z igual a 2x1 mais 3x2. Nossa, tanto vai e volta, deve estar difícil aí na cabeça de vocês, hein?
Mas vamos que vamos. Agora basta substituir os valores encontrados. Lembra que a gente encontrou as coordenadas, né? 4,5 para x e 1,5 para y. Então agora a gente vai substituir os valores encontrados. Lembram que o primeiro termo a gente usa para a reta x, né? O primeiro termo é para a reta x e o segundo termo para a reta y. Então, substituindo os termos, fica 2 vezes 4,5. 4,5 lembram que é a nossa reta x, né? Nosso eixo x. Então, substituindo o termo, fica 2 vezes 4,5, que é o x1, e 3 vezes 1,5, que é o x2. Ficou uma continha muito fácil, né? 9 mais 4,5. Então, o nosso lucro máximo, né? Que é o max de Z. Eu gosto demais dessa matéria, tem meu nome aqui. Max de Z. Então, o nosso lucro máximo é 13,5. Desvendando o problema. Passadas todas essas etapas, percebemos que o lucro máximo do problema em questão é 13,5. Veja que no gráfico, esse valor representa as coordenadas 1,5 e 4,5. Então, percebam aqui comigo que se vocês perceberem esse ponto aqui, eles são as coordenadas no gráfico 1,5 e 4,5. Aqui, se vocês fizerem, não vai dar certinho, porque eu caguei no gráfico aqui, né? Eu não sou muito bom para desenhar gráfico, mas vocês vão entender aqui que não ficou tão certinho aqui, mas se vocês ligarem aqui o 1,5, né? Aqui é 1, aqui é 1,5, e aqui vocês ligarem 1, 2, 3, 4,5, que deveria ser aqui, aqui é o nosso lucro máximo, que é 13,5. Então, na hora que vocês fizerem o exercício de vocês aí, que vocês medirem com a régua, porque eu não consegui medir com a régua aqui no computador, vocês vão identificar que as coordenadas, né, 1,5 e 4,5, quanto ligadas, dão exatamente aqui o ponto vértice. Então é isso, pessoal. Encontramos aqui o nosso lucro máximo, definimos as retas de restrição. Essa basicamente é a nossa aula de hoje.